Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Luiz Sávio aqui mais uma vez. Nessa videoaula de hoje a gente vai estudar frase, oração e período. Esse conteúdo está aí disponível no material que foi disponibilizado para vocês e também tem esse pequeno resumo que eu sempre faço e sempre estou disponibilizando para vocês através dos professores de sala de aula. Vamos dar início então aos nossos estudos. Frase, oração e período. Embora muitas pessoas usem os termos frase, oração e período como sinônimos, eles apresentam conceitos totalmente distintos. Frase é um enunciado linguístico que possui um sentido completo. Oração é enunciado que contém um verbo ou locução verbal e pode ou não apresentar um sentido completo. Olha só a diferença. Frase é enunciado linguístico que possui um sentido completo. Oração é enunciado que contém um verbo ou locução verbal e que pode não apresentar um sentido completo. Período, então, é o enunciado que contém uma ou mais orações de sentido completo. Já começaram aí as diferenças. Então, o que é frase? Frase é todo enunciado linguístico que tem sentido completo e termina com uma pausa pontuada. Frase, todo enunciado linguístico que tem sentido completo e termina com uma pausa pontuada. Não é necessário haver verbo para a formação de uma frase, quando o que foi enunciado tem sentido completo. Vou dar aqui então alguns exemplos de frases. Silêncio. A gente já pôde perceber que é uma frase, porque ela tem sentido completo e termina com uma pausa pontuada. Silêncio é um exemplo de frase. E agora, José? Choveu? Não sei o que dizer. Todos esses exemplos são exemplos bem simples para que vocês possam compreender o que é uma frase. As frases são marcadas por entonação que, na escrita, ocorrem com o recurso de sinais de pontuação. Sem a pontuação, as palavras são apenas vocábulos soltos. Eles ganham seu sentido completo através dos sinais de pontuação. E as frases, elas têm seus tipos de frases que a gente vai passar a estudar agora. Por exemplo, frases declarativas, onde o emissor da mensagem constata um fato, algum fato de maneira afirmativa ou negativa. Um exemplo, o curso termina este ano. Afirmativa. O curso não termina esse ano. Negativa. Ou seja, esse é um exemplo de frase declarativa. Mas existem também frases interrogativas. No caso, onde o emissor da mensagem interroga sobre algo, direto ou indiretamente. Exemplos. Você quer comer? É uma pergunta direta. Gostaria de saber se você quer comer? Pergunta indireta. As frases também podem ser frases exclamativas, onde o emissor manifesta emoção, surpresa. Exemplos: que lindo, puxa vida. Também podem existir frases imperativas, onde o emissor da mensagem emite uma ordem, conselho ou pedido, seja de maneira afirmativa ou negativa. Exemplos: faça o almoço. É uma frase imperativa afirmativa. Não faça o almoço. Frase imperativa negativa. Também existem frases optativas, onde o emissor da mensagem expressa o desejo sobre algo. Exemplo: que Deus te acompanhe. Muitas felicidades nessa nova fase. São exemplos de frases optativas. Mas então, qual a diferença então de frase para oração? O que é oração? A oração é o enunciado
que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Elas podem ou não ter sentido completo. Exemplos de oração: acabamos finalmente, levaram tudo, é provável, estamos indo. Olha só, todas essas orações, elas se organizam em torno de um verbo ou de uma locução verbal. E quais são os tipos de oração? Dependendo da relação sintática estabelecida, as orações são classificadas de duas maneiras. São orações coordenadas e orações subordinadas, né? São orações coordenadas, são orações independentes, onde não existe relação sintática entre elas e por isso possuem um sentido completo. Um exemplo: fomos para o congresso e apresentamos o artigo. Oração 1, fomos ao congresso. Oração 2, apresentamos o artigo. E as orações subordinadas são orações dependentes. Olha a diferença. As orações coordenadas são independentes. As orações subordinadas, elas são dependentes, onde uma está subordinada à outra e por isso sozinhas não possuem um sentido completo. Exemplos: é possível que Juliana não faça a prova. Oração 1, é possível. Oração 2, que Juliana não faça a prova. Perceberam a diferença? Nas orações coordenadas, elas podem trabalhar de forma independente. Nas subordinadas, não. Se colocadas separadas, as orações elas perdem o sentido. Quais são os termos essenciais da oração? As orações são estruturas em torno de um sujeito e de um predicado, que por isso são chamados de termos essenciais da oração. O sujeito é o elemento da oração sobre o qual se declara algo, enquanto predicado é a declaração feita pelo sujeito. Exemplos: os alunos homenagearam o professor. Sujeito: os alunos. Predicado: homenagearam o professor. Lembrando, se a gente desmembrar sujeito e predicado, elas ficam, a frase fica sem sentido. Há outros termos que completam o sentido de outros termos integrantes da oração e termos presentes na oração que poderiam ser retirados da mesma sem que o seu sentido fosse afetado. Termos acessórios da oração. E então, vamos falar agora sobre período. E o que é então período? Período é frase organizada em uma ou mais orações. O período pode ser período simples ou período composto. Tipos de período. Período simples. O período simples é formado por somente uma oração, agrupada em torno de um único verbo ou de uma única locução verbal. Quando isso ocorre, o período é denominado oração absoluta. Exemplos. Exemplos de período simples. Estamos felizes com os resultados. Estamos felizes com os resultados. Faltam apenas alguns dias. Talvez eu vá. Olha só. Período formado por somente uma oração agrupada em torno de um único verbo ou de uma única locução verbal. Período composto. O período composto é formado por mais de uma oração. Nesse caso, a quantidade de orações é sujeita ao número de verbos ou locuções verbais. Exemplos de período composto: faça como eu pedi. Dois verbos: faça e pedir. Não sei se tenho coragem. Começou a gritar enquanto ele ia passando. Período simples. Período simples formado por somente uma oração agrupada em torno de um único verbo. Período composto é formado por mais de uma oração. Nesse caso, a quantidade de orações
e é sujeita ao número de verbos ou de locuções verbais. Pois bem, pessoal, por enquanto a gente vai ficando por aqui, mas numa próxima videoaula eu venho trazendo mais exemplos e mais explicações a respeito de frase, oração e período. Peço para vocês que estudem mais sobre o assunto, procurem novos conteúdos na internet, em livros, e qualquer dúvida, procurem os professores de sala de aula. O professor Luiz Flávio vai ficando por aqui, mas nos encontramos em uma próxima aula. Até mais e bons estudos!